Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical em Casa. Essa é a lição de número 4, com o tema A Iluminação Espiritual do Crente. Então, espero que você já tenha lido a sua revista, lido um pouco sobre o assunto, e eu venho trazer um esclarecimento melhor, melhorar a compreensão a respeito deste assunto, tá certo? Assunto esse que eu já começo falando que foi elaborado no primeiro capítulo ainda da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. É tão rico que nós estamos na 4ª lição já da nossa escola, nosso assunto dessa revista, desse trimestre, e ainda estamos no capítulo 1 da carta. E vai ser desenvolver esse tema ainda no capítulo 1, que mostra, né, esse tema, ele é fundamentado numa oração intercessória do apóstolo Paulo pela igreja que estava em Éfeso. Sobre esse assunto de intercessão, a gente já vê que é um assunto bíblico, está contido na Bíblia. Desde o começo nós vemos homens de Deus intercedendo, orando, pedindo em favor de alguém, de outrem, ou de uma nação. A gente vê muito essa oração intercessória, quer dizer, ela é bíblica. Oração intercessória seria se colocar diante de Deus em favor de outrem. Você se torna, quando você intercede por alguém, naquele momento da oração, você se torna um mediador, né, diante de Deus a outrem, né, a outrem. Então você se torna um mediador na oração, diante de Deus, orando, buscando a Deus. E a gente vê no começo da história, né, homens, Abraão, Moisés, a gente vê essas intercessões feitas por esses homens que deram resultados. Alguns que não tiveram tanto resultado, porque não é a minha oração que vai resolver, não. A minha oração, ela é um meio de clamar a Deus em favor de outra pessoa, ou de alguém, e não quer dizer que Deus irá atender, não. A nossa intercessão, ela termina em Cristo, orando ao Senhor, e aí Ele vai decidir o momento, que a gente não sabe o plano de Deus, e decide o momento para atender essa oração intercessória, porque a gente vê na Bíblia, quando Deus ordenou a nação que iria passar pelo cativeiro babilônico, Deus ele chega até a dizer que ainda que Moisés e Samuel, Jeremias escreve no capítulo 15, 1, que ainda que Moisés e Samuel viessem interceder, ele não iria desfazer, né? O decreto já havia sido determinado que Israel ia para o cativeiro. E ele chega a dizer em Ezequiel 14, que nem que Noé, Daniel e Jó intercedesse por essa situação para que não viesse a dar, o próprio Deus dizia que ele não iria atender, que iria. Então existe a oração intercessória que Deus, você ora, implora, mas Deus que vai decidir se vai atender ou não, tá certo? A gente vê a oração de Cristo, vê a oração da igreja, a igreja orando por Pedro, vê Cristo orando por nós. E vemos agora, que é o assunto que nós vamos entrar, Paulo em oração intercedendo pela igreja, pedindo que eles viessem ser iluminados. Está no versículo 17 do capítulo 1, a carta aos Efésios, que diz assim, o versículo 17 está na lição, ou você pode pegar a Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 17, diz assim:
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha o que Paulo está orando, pedindo a Deus pela igreja em Éfeso. Lembra que ele está preso em Roma, mas aquela prisão não o impediu dele clamar a Deus, orar a Deus pela igreja em Éfeso, que ainda estava dando seus passos, meio assim, procurando entender acerca do seu posicionamento diante de Deus, né? Falando como igreja. Então Paulo, quando ele fala no versículo 17, espírito de sabedoria e de revelação, Paulo não está falando de revelação, é revelar a vida de alguém, não. Paulo está falando dessa revelação, é de mostrar, pedindo a Deus para que viesse a ter a igreja, os irmãos, os salvos, os eleitos em Cristo, viessem ter compreensão do que agora eles seriam como salvos, como eleitos. Então Paulo ele ora pedindo para que viesse ser o quê? Iluminados. Deus viesse trazer a compreensão para eles acerca das coisas presentes e das futuras, em relação ao cristianismo, em relação ao evangelho. Olha, com isso a gente percebe o seguinte, que o evangelho, o cristianismo, não é somente aceitar Jesus e está tudo bem, já estou garantido, né? A vida seria muito assim, monótona, eu resumindo só, e a igreja vir, e a gente vai percebendo com isso, com a lição, com esta lição, que a vida cristã não é só isso. Então Paulo, ele roga ao Pai, pedindo para que ele viesse dar compreensão aos irmãos, aos eleitos em Cristo, à igreja de Cristo, que eles viessem ter entendimento acerca de 3 coisas. A lição apresenta, que é acerca da sua chamada, a vocação, acerca da herança, e que eles viessem entender o poder de Deus, o que Deus é capaz. Então, quando Paulo ele pede em oração o espírito de sabedoria e revelação, ele está pedindo a Deus pela igreja em Éfeso, uma igreja que começava, compreensão acerca, primeiro, da sua vocação. Para que eu fui chamado? Para que Deus, hoje, agora sim, eu já sou eleito, estou na igreja, mas qual é o meu papel? Qual é a minha vocação? Por isso que a Bíblia diz que todos nós fomos vocacionados, chamados, que nós não venhamos confundir com a chamada específica para determinada coisa ou situação, nem chamada ministerial. A chamada ministerial, ela é outra coisa. Agora, todos nós em Cristo, nós somos chamados, vocacionados, como diz a lição no próprio versículo 18 do capítulo 1 de Efésios, diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, que viessem abrir compreensão, entender. Paulo está rogando ao Pai, intercedendo. Lembra que é uma oração intercessória. Paulo está pedindo para que a igreja, o entendimento viesse se abrir, ser iluminado o vosso entendimento, para que saibais, para quê? Entender o quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua
vocação. A esperança da sua vocação. Então, Paulo está intercedendo, rogando para que a igreja viesse ter compreensão acerca da sua vocação. Para que eu fui chamado? Porque Deus ele chamou a todos os eleitos. Deus ele vocaciona. Aí alguém pergunta, não, mas eu não sei o que fazer. Por isso que Paulo orava pela igreja, porque também eles não ainda haviam entendimento acerca do evangelho. Não tem pessoas que vivem anos e anos e anos e é o mesmo crente, a mesma pessoa de muito tempo e não tem uma posição aquele mesmo. Então, Paulo ele olhava para a igreja e ele se preocupava orando para que Deus viesse dar compreensão aos eleitos, a nós como igreja, compreensão acerca da nossa vocação, para que nós fomos chamados, né? Então, essa vocação, essa chamada, é compreensão acerca do meu serviço. O que eu agora vou fazer para Deus? Qual é o meu serviço? O que eu devo fazer? Deus ele também vocaciona nós para a santificação, quer dizer, uma chamada para nos separarmos do sistema pecaminoso do mundo, viver uma vida digna, ter um comportamento digno. Deus nos vocaciona para tudo isso, para uma vida santa, uma vida digna, que os homens nos vejam como verdadeira luz, forma transparente, forma honesta, digna, e não se ajuntar com um sistema deste mundo. Nós não podemos se isolar. A oração de Cristo, a intercessão dele em João 17, diz, ele ora clamando para que não viéssemos, nós éramos do mundo, mas que nós não viéssemos ser tirados do mundo, mas que nós viéssemos ser o quê? Guardado do mal. Então não tem como fugir da realidade do sistema desse mundo. Agora tem como eu não participar, eu não aceitar. Então Deus ele vocaciona a gente para uma vida íntegra, uma vida com dignidade. Então ele pede compreensão para os eleitos, para a igreja, essa compreensão no serviço, santificação, comunhão com Deus. Deus ele nos chama para uma comunhão mais próxima dele, compreendermos, entendermos, ouvir a sua voz, entender que a gente, por exemplo, meu filho grita e pode estar onde estiver, mas eu conheço a voz dele, eu já sei que é ele. Então Deus ele quer isso para você, uma comunhão, você venha se comungar com Deus, entrar em comunhão, conversar com ele, e ele vai conversar contigo. Isso é o que nós chamamos de oração. E convida para uma compreensão sobre acerca da vida eterna e conhecer a Deus face a face, que são as vindouras. Conhecer para que nós fomos chamados para um dia nós nos encontrarmos com Cristo. Nós veremos a Cristo face a face. Essa é uma das chamadas de Deus para nós, igreja, eleitos em Cristo Jesus. Então, quando Paulo intercede, no versículo 18 ainda, ele fala assim, versículo, tendo iluminado vossos olhos do vosso entendimento, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então Paulo intercede diante de Deus para que a igreja viesse entender a sua vocação, para que Deus o chamando para uma vida, presente, digna,
futura, que iremos ter um encontro, um dia veremos Cristo face a face, como diz a Bíblia. E a parte futura também, que nós iremos, quando ele fala da herança, ele mesmo, ele na oração, ele está intercedendo, pedindo que a riqueza da glória da sua herança nos santos, então que nós venhamos ter uma compreensão melhor acerca da nossa herança, como diz o texto no versículo 18. Isso mostra o quê? Que Paulo ora para que a igreja vai ter uma compreensão acerca do que Deus ofereceu para nós, que Deus deu, o que foi que Deus me deu? Porque ele fala de herança, herança nos santos, quer dizer, nós temos uma herança. E que herança é essa? Então Paulo, ele ora pedindo compreensão, Deus dá compreensão à igreja que está em Éfeso, para que eles entendam a chamada, a vocação deles, para que eles venham entender a riqueza da herança, que está abrangendo a salvação no que ele fez em nós, que essa herança é o perdão, perdão de Deus, Deus me deu o perdão, a adoção de filho, Deus agora me chama de filho, eu não fazia parte desse projeto de salvação, desse projeto de se tornar filho, mas ele me adota como filho, me integrando a um projeto dele de salvação. Quer dizer, por exemplo, eu não fazia parte desse projeto, ele me adota como filho, quer dizer, agora eu passo a fazer parte do plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. Então, são serias a riqueza da herança, como diz a própria Bíblia, e tem a vindoura, né? Que nós iremos ver Cristo, e tem algo tão maravilhoso que espera por nós, que nós chamamos de bodas do Cordeiro. Eu quero ler com você sobre esse assunto, porque mostrar o que espera por nós, o que nos aguarda, o que Deus nos deu, o que Deus nos oferece, de um dia nos encontrarmos com Ele, e uma grande festa, um grande banquete está preparado. Não é que Ele vai preparar, não é que tem uma mesa grande, Ele está terminando a mesa, terminando de arrumar essa festa, de arrumar a mesa para que a igreja venha subir. Não existe isso. Isso não está inserido na Bíblia. A festa, ela já está preparada, né? Deus já preparou tudo. E isso é para quem? Para nós, que estamos em Cristo Jesus. Essa é a riqueza da herança que Ele está oferecendo para nós. Eu quero ler com vocês em Apocalipse, que mostra dessa herança futura. Em Apocalipse, capítulo 19, do 7 ao 9, que diz assim a palavra de Deus, sobre a nossa herança. Regozijemo-nos, olha aí o motivo de se alegrar, e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então a Bíblia apresenta um grande banquete que está preparado para nós. Um dia nós iremos chegar lá. Deus já preparou essa festa. Na verdade, seria uma festa de casamento. Isso é uma figura, quando Cristo com a sua igreja, que ele chama de noiva,
Então vai haver um casamento, algo figurado, e a boda do cordeiro vai ser a festa oferecida à noiva. O próprio noivo oferece um banquete, uma festa para a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? A igreja, somos nós. Então isso é uma herança, é a riqueza que Paulo ele ora, intercede, pedindo para que Deus viesse dar compreensão à igreja, que viesse compreender acerca da sua herança, da nossa herança em Cristo Jesus, que é um dia encontrarmos com o Senhor e uma grande festa será celebrada. E diz a Bíblia que o próprio Cristo irá servir a cada um de nós, porque é Ele que oferece essa festa. Então esse seria o segundo ponto da intercessão do apóstolo Paulo. A primeira é que a igreja viesse ter uma compreensão da sua vocação, para que nós fomos chamados. Aí ele fala, a revista apresenta o presente, passado, presente e futuro. E tem um ponto número 2, que é apresentar a riqueza da herança, né? O que Deus deu para nós e oferece para nós. E o segundo ponto da intercessão do apóstolo Paulo está lá no versículo 19, 21 e 22, que eu vou ler aqui. Eu vou ler na revista, mas está na Bíblia, em Efésios 1, é o 19, 21 e 22, que diz assim: e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Então, olha o que Paulo está intercedendo, pedindo para que a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, o qual sobre excelente grandeza. Quer dizer, a segunda coisa é que que a igreja viesse ter o quê? Uma compreensão sobre o imensurável poder de Deus. Nós venhamos compreender acerca do que Deus é capaz de fazer. O poder transformador e salvador. Então a oração de Paulo é que a igreja, né, ele intercedia para que eles viessem conhecer sobre o poder de Deus. Poder esse que transforma, que muda a vida do homem. Poder que nenhum outro pode fazer isso. Só Cristo, só Deus pode fazer isso. Eu quero ler aqui a carta sobre esse assunto, sobre o poder de Deus que consegue, é o único poder, eu posso dizer, que consegue transformar a vida do homem, dar uma vida nova para ele, salvar o homem dos seus pecados, né, deste mundo corrompido. Nós podemos sim viver no mundo e não se associarmos com ele, como? Através do poder de Deus em nossas vidas. O poder de Deus, irmãos, não é para apresentar-se ou até se enaltecer a respeito de uma outra pessoa, dizendo eu tenho, tu não tem, eu posso. Não é para isso o poder de Deus. Deus ele não reparte a glória dele com ninguém. O poder de Deus é para nós vencermos o pecado. Deus nos resgata do poder do pecado e nos dá uma vida nova. Olha que Pedro ele escreve na segunda carta. Eu quero ler com vocês sobre esse. Capítulo 1 mesmo de Pedro, versículo 4, diz assim: pelos quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas,
para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olha aí. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então é o poder esse regenerador, transformador, que gera em nós a natureza divina. Nós não vamos entrar nesse assunto, porque o homem ele tem a natureza adâmica, a natureza carnal. Ele é impulsionado para fazer o pecado ou pecar. Por isso que é mais fácil o homem pecar, fazer o que é errado, do que fazer o que é certo. Quando ele está dominado pela natureza pecaminosa, ou chamamos natureza adâmica ou natureza carnal. Mas o poder de Deus, Paulo ele intercede para que a igreja viesse conhecer, entender acerca desse poder, acerca do que Deus é capaz de fazer na vida do homem, na nossa vida, de transformar, de perdoar, salvar as nossas vidas do pecado. Então esse é o poder transformador e salvador de Deus em nossas vidas. Paulo ele intercede para que também a igreja viesse conhecer a força do poder divino, como nós lemos aqui no versículo 22 e 23, diz assim: a força do poder. Olha o que Paulo está intercedendo em favor da igreja, para que Deus iluminasse, Deus desse compreensão à igreja e que eles viessem conhecer a força desse poder. Está aqui no versículo 22 e 23 que diz assim: e sujeitou todas as coisas seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, e que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, quando Paulo ele fala sobre a força do poder, Paulo ele está falando do que Deus é capaz de fazer. E Deus ele prova esse poder do que ele pode. Vê que Paulo ele na oração intercessória ele pede para que a igreja viesse ter uma compreensão acerca da exaltação de Cristo, quer dizer, sobre a ressurreição de Cristo. O que aconteceu com Cristo no Calvário? Ele morreu e ao terceiro dia ressuscita. Quando ele faz menção, ele ora intercedendo, pedindo para que, pela igreja, para que tivesse ter compreensão acerca desse poder sobrenatural, esse poder que é a força desse poder. Olha que o versículo 20, no capítulo 1 ainda, isso tudo está dentro do capítulo 1, entre o 15 e 23. O versículo 20 diz assim: que manifestou em Cristo, acerca da força do poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Paulo está orando, fazendo menção acerca da ressurreição de Cristo. Aleluia. Que seria a exaltação de Cristo. Então, quando Paulo menciona a ressurreição, Paulo está pedindo para que a igreja viesse compreender o que aconteceu lá no Calvário. Cristo morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Então, esse acontecimento revela, como diz a própria Bíblia, fala que esse acontecimento revela a força do poder de Deus em Cristo, que está em 1:20 mesmo, ele fala, manifestou em Cristo a força desse poder, ressuscitando
ressuscitando dos mortos. Olha o que a lição diz sobre isso. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Quando a Bíblia fala em Coríntios, capítulo 15, 20 ao 22, que fala que a ressurreição de Cristo, Deus ele manifestou a força do seu poder quando ele ressuscita Cristo dentre os mortos. Agora o pecado não tem mais poder, nem a morte sobre o nosso Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado e venceu a morte, que são dois inimigos ferozes. E ele venceu. E ele vence. Paulo, em oração intercessória pela igreja de Éfeso, ele ora já trazendo uma revelação para a igreja. Por isso que ele ora lá no início pedindo que Deus viesse dar o quê? Sabedoria e um espírito de revelação. Então Paulo ele está apresentando à igreja a força do poder de Deus que foi manifesto na ressurreição de Cristo. Quer dizer, Cristo vence a morte. O último inimigo do homem é a morte. Cristo vence. Agora a morte não pode tocar mais. Agora o que é maravilhoso para nós cristãos é que a Bíblia apresenta ele como as primícias dos que dormem. Quando a Bíblia se refere a cristãos que morreram, a Bíblia em si não fala em morte. Né? Morte seria a separação, não vamos entrar nesse assunto. Mas quando a Bíblia fala relacionando os cristãos, ele diz que o cristão ele não morre, ele está o quê? Dormindo. E ele vai ser despertado quando a trombeta tocar, ele é despertado, diz a Bíblia. Os mortos ressurgirão com um corpo glorificado, transformado, e nós que estaremos vivos, diz a Bíblia, seremos transformados e juntos iremos encontrar com Cristo nos ares. Quer dizer, o último inimigo do homem, que é a morte, já é vencida, porque a Bíblia apresenta e nos dá essa esperança como cristão. Então Paulo ele ora pedindo compreensão acerca disso, porque nos traz esperança. Se Cristo morreu e ressuscitou, a morte não tem mais domínio, e a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem, está trazendo o quê? Esperança. Esperança, porque se caso eu morra, eu sei que eu vou ressuscitar. Então a ressurreição de Cristo revela a força do poder do Senhor, o poder de Deus, ressuscitando dos mortos, trazendo também esperança para nós, que um dia também nós iremos, se morremos, iremos ressuscitar com Cristo. Então Cristo revela que há vida sim após a morte. Morreu não é o fim. Depois da morte é que começa o negócio. Essa vida aqui, que a gente chega a 100 anos, ainda é muito pouco para o que vem após morte, né? O cidadão morre, diz a Bíblia, segue-se o juízo. Vai ser julgado, aqui que não é cristão. Agora o crente, ele dorme, porque vai ser despertado no arrebatamento e irá viver com Cristo. Mas quem garantiza isso? Cristo ressuscitou e ele é a primícia, ele é a garantia nossa de vida eterna. Se ele revela que existe sim vida eterna. Então, Cristo ele se apresenta como a primícia dos que dormem. Cristo na ressurreição ele é levado à direita do Pai. Isso mostra que o triunfo sobre o pecado e sobre a força do mal, né? Cristo ele ressuscita e o Pai o leva, exalta e o coloca à sua direita. Isso quer dizer que ele triunfou sobre o pecado e a força do mal.
E também Cristo, na sua ressurreição, o poder que ressuscita Cristo, que isso aí é o seguinte, Paulo, quando ele escreve à igreja em Roma, aos romanos, ele nos dá esperança acerca da ressurreição de Cristo, quando ele assemelha com a vitória sobre o pecado hoje. Quando ele diz, se nós morremos com Cristo na sua semelhança, nós também na sua semelhança ressuscitaremos. E o contexto dessa ressurreição é a vitória que hoje nós podemos ter sobre o pecado. Quer dizer, a força desse poder em nós hoje, ele vai sendo desenvolvido, eu posso dizer, de forma progressiva, ele vai nos envolvendo, e a força desse poder em nós, que é o próprio Espírito Santo em nossas vidas, é que nos garantiza que podemos sim viver uma vida, como Paulo escreve a Romanos, dizendo que já o pecado não terá domínio sobre vós, porque logo que já morremos. Se ressuscitamos com Cristo, não podemos voltar à velha vida do pecado, porque nós estamos provando esse poder que ressuscitou Cristo, né? Ele também ressuscita a gente dos nossos deleites, nossos delitos, né? Ele recupera o homem, restaurando o homem através do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, Cristo é exaltado sobremaneira. No versículo 21, eu vou ler novamente, que diz assim: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, Cristo é exaltado sobremaneira acima de tudo. E o que é maravilhoso, que Ele é a cabeça da igreja. Nós somos a igreja. E Ele é a cabeça. Ninguém pode mais contra o Senhor Jesus. Por isso que nós, como igreja, ninguém pode ir contra a igreja. Você pode até pelejar, lutar, mas não vence, porque nós somos a igreja de Cristo, e é Ele que governa, Ele que orienta, Ele que está na frente, quando a Bíblia apresenta Ele como a cabeça da igreja. Quer dizer, Ele triunfa sobre todos os domínios, reinos, principados, nada pode mais contra o nosso Deus. E o que é maravilhoso é que nós compartilhamos com Ele esse triunfo. Em Cristo nós compartilhamos essa vitória, esse triunfo, que também nós somos vitoriosos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando Ele inaugura a igreja, Ele diz que as portas do inferno não vai prevalecer. Isso quer dizer que a igreja vai continuar avançando. Venha o que vier, nós continuamos triunfando, porque Cristo é o dono da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia que seremos ressuscitados. A morte não segurou e nós seremos também, transformados, ressuscitados que morreram pela força do poder de Deus. Aleluia. Eu quero ler a conclusão que a revista apresenta, que diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os santos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós, nos colocando nas regiões celestiais. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem.
Aleluia. Então, aí está a iluminação. Paulo intercede pela igreja, pedindo iluminação espiritual para a igreja. Então eu espero ter te ajudado, contribuído um pouco a respeito dessa lição, a iluminação espiritual do crente. Então Paulo pedindo essa compreensão, esse entendimento acerca do nosso posicionamento hoje como eleito, como escolhido, como igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Então espero que você tenha entendido, tenha compreendido acerca desse assunto e esperamos ter lhe contribuído e ajudado em alguma forma, de alguma maneira. Tá certo? Então, nós encerramos a nossa videoaula e quero desde já agradecer e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa escola bíblica dominical em casa.